Afinal, coach é ou não é uma piada? A minha resposta é sim e não. Pois bem, hoje eu tô aqui para fazer um react a respeito desse vídeo gravado pelo Peter Jordan. O cara é uma sumidade aí da internet. Pô, não tem o que falar, eu sou super consumidor do conteúdo dele. Esse vídeo tá no canal Nerds de Negócio, que é muito legal. Ele tem o Nerd da Cultura Pop, que é muito legal também. E ele fez um vídeo aqui falando sobre coach é piada ou não é? E aí ele fala, sim e não. E aí a gente já começa entendendo que tem alguma coisa estranha nessa história, porque normalmente um cara com esse poder de influência, com esse tamanho de audiência que está sedenta para ouvir o que ele tem para falar, ele começa com um assunto hiper polêmico, que é o coach como está no Brasil hoje. E ele vem falar sim e não, posicionamento em cima do muro. Ele que defende pra caramba que conteúdo bom é aquele conteúdo que tem opinião, que tem peso, que tem posicionamento. E ele vem com sim e não. Na minha experiência, sim e não, meio do muro, quer dizer que, salvo raríssimas exceções, você está dando uma opinião a partir de um conhecimento um pouco menos profundo que o ideal para fazer isso. Então, vamos continuar. Mas basicamente, da maneira mais crua possível de explicar, o coach é um treinador, né? No sentido da palavra mesmo, na tradução, coach é treinador. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele começa contextualizando super bem. Esse vídeo todo aconteceu por conta de uma matéria que saiu na televisão, super enviesada, aparentemente bem direcionada a comprometer a questão do processo de coaching, falar sobre toda a questão do charlatanismo que está envolvendo os coaches, gente que está vendendo um monte de coisa sem... É uma loucura, a gente vai falar bastante aí ao longo do vídeo. Então ele contextualiza, fala a respeito dessa matéria, e aí ele entra contando um pouco da história de que o coaching ele começou a ganhar força lá nos Estados Unidos, porque lá existe a figura do coach do esporte, né? O coach do basquete, do futebol americano, que são técnicos que vão muito além de ensinar e de capacitar os atletas na questão técnica e física do esporte. Mas eles são bem conhecidos pela capacidade que eles têm de fazer aqueles atletas realmente se superarem, darem passos além e se transformarem em pessoas melhores. Esse é o grande negócio. Tem uma série de filmes aí, depois a gente até fala sobre filmes que contam bastante essa história. Me cobrem aí, se vocês quiserem, me cobrem aí nos comentários. Grava um vídeo falando sobre os top filmes de coaches, tá? Tem bastante coisa legal para falar. E ele contextualiza, fala da matéria, fala dessa origem, de como nasceu e que essa figura do coach acabou indo para as empresas. E lá nos Estados Unidos isso ganhou muita força. O que, na minha opinião, deu um grande comprometimento para essa questão aqui no Brasil é que esse nome do coach, que é o treinador, de fato, aquele que está lá no campo treinando, a tradução para o Brasil talvez não devesse ter ficado como coach. A tradução não, né? Mas talvez devesse ter ganho um outro nome. Porque esse treinador, esse coach, ele carrega uma intenção muito grande de falar que eu sou o cara que vou pegar na tua mão e vou te ensinar a fazer passo a passo aquilo que você tem que fazer. E, na verdade, o processo de coaching ele não funciona desse jeito. Não é a respeito de competências técnicas, não é ali numa questão no basquetebol, por exemplo, né? No basquete, o coach, lá, o treinador da equipe, ele vai te ensinar a técnica para você arremessar aquela bola na cesta. O coach, aqui que a gente está falando de desenvolvimento humano, ele não trabalha na competência técnica. O papel do coach é desenvolver competência comportamental. E é aí que a gente vai ver como tudo isso aqui faz muito sentido tudo que o Peter falou, mas não faz sentido nenhum quase em relação a coach, porque ele está se referindo a outras coisas. Vamos lá. Que vai te guiar do ponto A ao ponto B. Essa é a segunda coisa que eu realmente... é complicado. Quando a gente fala de ponto A e ponto B, na minha cabeça, pelo menos a imagem que eu tenho disso, é um mapa. Bem daquele padrão desenho animado mesmo, sabe? Mapa do tesouro. Tem um começo, assim, aí tem um tracejadinho, e aí tem um X lá no final. É o ponto A e o ponto B. E quando a gente fala disso, traz ainda mais a ideia de que alguém vai pegar você e vai te conduzir passo a passo nesse mapa e vai te levar de A para B.
E isso não é o que o processo de coaching faz com você, não é o expertise do coach. Passando uma moto aqui, vou deixar na gravação. Então, o ponto A, ponto B, ele não expressa exatamente o papel do coach, porque o que está envolvido no processo de coaching é tudo aquilo que você precisa treinar e crescer e amadurecer dentro de você em aspectos comportamentais, para que tudo aquilo que tecnicamente você precisa executar para sair de A e chegar em B possa ser feito. Se fosse simplesmente seguir uma receita, arrisco dizer que qualquer pessoa conseguiria fazer qualquer coisa. Por que não acontece isso? O que te barra, muitas vezes, não é uma competência técnica. O que te impede de avançar, normalmente, é alguma coisa comportamental ou emocional. Vamos seguir. Ou seja, se a gente está falando de um profissional que vai te mostrar um caminho repleto de táticas, de hábitos, né, que já foram usados por várias pessoas e deu certo, é sinal de que, no mínimo, ele tem que entender do assunto, concorda? E aí a gente chega de novo num ponto específico, e aqui eu quero falar por que tudo que o Peter está falando e vai falar ao longo desse vídeo faz muito sentido, mas por que não tem nada a ver com coach. Quando ele fala aqui, que o coach não vai fazer isso de graça, é lógico, né? Peter, cara bom no que faz, não faz de graça. Faz também de graça, de forma generosa, para uma série de pessoas. Mas para sobreviver, precisa ser rentabilizado, né? Pô, Peter, justo você, mega empresário do YouTube, pô, vamos lá. Mas o que ele fala aqui? Um profissional que vai pegar uma série de técnicas que já foram utilizadas por um grande grupo de pessoas e vai aplicar em você. Não é. Não é. E depois ele fala assim, o mínimo que se espera é que ele entenda bastante dessa área. Não é também. Vamos resolver este negócio de uma vez por todas. Aquele que pega um caminho que já foi traçado, de preferência por ele mesmo, consegue transformar essa experiência de vida numa metodologia e chega para você e fala, cara, eu saí de lá, eu cheguei aqui e eu fiz desse jeito e eu vou te falar, eu estou disposto a te explicar passo a passo como que eu fiz para sair de lá e chegar aqui onde eu cheguei. Quem faz isso com você não é um coach. Quem faz isso com você é um mentor. Mentor. E é por isso que eu te digo que tudo que o Peter falou aqui nesse vídeo vai falar faz muito sentido, porém não faz sentido quando a gente fala a respeito de coach, porque todo o embasamento que ele está usando, ou boa parte do embasamento que ele está usando, ele está na cabeça dele, ele está buscando o conceito em cima da mentoria e não do processo de coach. Por isso que quando tem uma discussão imensa sobre o nicho, mas como que você vai ser coach de emagrecimento se você não sabe como é que nunca emagreceu, nunca passou por isso? Como que você vai ser coach de relacionamentos se você nunca viveu um relacionamento saudável, estável, enfim, A ou B? Simplesmente porque a especialização e a especialidade que o coach tem é comportamento humano, é gente. A expertise de um coach é saber mapear um grupo de comportamentos, não técnicas, comportamentos. Fazer mapeamento de comportamento e entender dentro daquilo que o coach, que o cliente está interessado na questão do ponto A e do ponto B. Nesse mapeamento, quais são essas competências comportamentais que são relacionadas ao objetivo que ele tem? E dessas competências comportamentais, que eu vou começar a chamar de habilidades, ok? Nessas habilidades, quais delas já estão num ponto mais que suficiente para fazer com que ele chegue lá? Quais delas já tem lá, o cara já sabe lidar um pouco com isso, mas ainda não tem maturidade ou desenvolvimento suficiente para chegar lá? E quais habilidades de fato ele precisa para chegar naquele ponto B e ele ainda não tem, ele realmente precisa fazer um desenvolvimento? Isso é o processo de coaching. Por isso que pouco importa se você tem um objetivo que envolve a sua saúde física, a sua saúde financeira, a sua saúde espiritual. Pouco importa se o coach que você está contratando é de fato um especialista e ele conhece o processo de coaching e como aplicá-lo com decência. Porque as ferramentas que nós utilizamos
funcionam para mapeamento, descoberta de uma série de informações comportamentais, decisões sobre essas informações todas que a gente adquiriu e um planejamento estratégico de como desenvolver essas competências comportamentais. Coaching é desenvolvimento de competências. Vamos seguir. Eu vou falar rapidamente aqui a minha experiência com coach, tá? Eu não sigo nenhum coach específico, tá? Mas assisto vídeos, eu gosto de assistir vídeos de... Aí, Peter, me ajuda, cara. Você faz um vídeo, quer fazer um vídeo para sua audiência super profundo, num tema polêmico, com uma chamada polêmica, e aí você fala, eu não sou de acompanhar nenhum coach. Vamos lá, né? Pô, eu gosto de você, mas vamos lá, vamos trabalhar junto. Pessoas que já obtiveram sucesso, mostrando as experiências que eles tiveram. Isso, pra mim, é um coach, é um tipo de coach. Ou seja, o cara tá te influenciando, ele tá te incentivando a seguir os passos dele. Olha lá. Acompanhar vídeos que mostram a história de vida, que são motivacionais para você seguir os passos dele. Quem é que te dá um caminho para você seguir os passos dele e chegar lá? Mentores. Pensa nos grandes heróis que tem, que são famosos aí, né? Vamos falar do He-Man, que tem o próprio mentor, o nome, né? Aí tem Mestre dos Magos, Yoda, Senhor Miyagi. Todos eles muitas vezes usam um chapéu de coach. Eles dão um estímulo que faz o herói se desenvolver. Mas a maior parte desses processos acontecem dando um passo a passo, mostrando o caminho e falando assim, cara, você tem que ir por ali desse jeito, senão você vai dar problema. É diferente. Quem te dá passo a passo para você sair daqui e seguir o meu caminho é um mentor. Coach mapeia comportamento, toma decisão sobre isso, monta planejamento estratégico e te guia no processo de desenvolvimento. Eu não simplesmente vou assistir vídeos de pessoas que falam por falar sem mostrar um caminho. Isso pra mim, não agrega em nada, tá? Mas a pessoa que você olha, falando, mostrando dicas, mostrando o que funcionou pra ele. Pô, e ele é um caso vivo, né? Lá, uma prova viva do sucesso. O que funcionou pra ele e o que não funcionou. Isso pra mim, com certeza eu posso usar. Eu posso tirar proveito disso. Percebe como ele tá falando aí? O cara é uma prova viva da história, de tudo aquilo que ele fez que deu certo para ele, que gerou resultado para ele. Isso é uma definição perfeita e clara dos mentores, não de coaches. Entende? Então, todo esse conteúdo que o Peter entrega nesse vídeo a respeito do coach ser uma piada ou não, ele tem uma complicação nessa história porque ele está usando todo o embasamento, ou quase todo o embasamento, né, de fundamento para explicar o que ele acha, a opinião dele sobre o assunto, tendo na cabeça dele a mentalidade que ele está falando de mentores. E aí, óbvio, quando vem falar de um cara que está vendendo coaching e esse coach, ele não tem essa experiência que ele está buscando no mentor, esse cara aqui não funciona. E é isso, inclusive, que vai acontecer na própria matéria que saiu na televisão, onde tem uma moça que fala, ela tomou um cambau, aí, um calote financeiro de uma grana, se não me engano, foram 35 mil reais, e ela, a partir disso, julga que o coach é um charlatanismo porque ela foi enganada. Mas, na verdade, o ponto que está aí é, muito provavelmente, eu não conheço a história, muito provavelmente, a pessoa que ofereceu para ela os serviços, ofereceu de uma forma e ela esperava contratar outra coisa. Houve uma falha na primeira fase do processo de coaching, que é a fase de contratação, que é onde os dois, né, o profissional, mostra e estabelece tudo que vai acontecer, como vai ser o processo, quais são os direitos, os deveres, as responsabilidades de cada um e como que vai acontecer o processo de coaching. Houve uma falha gravíssima na contratação ali, que certamente, por talvez ausência de conhecimento do que ela deveria ter esperando de um coach e de como cobrar o coach durante esse processo de contratação. E esse cara que ofereceu, essa pessoa que ofereceu o serviço, houve uma falha muito grande de comunicação, de conhecimento sobre o assunto e o processo de contratação, que é a primeira fase. Se você precisar saber mais coisas sobre o processo de coaching, clica aí, eu vou deixar um card aqui para você, que fala sobre o processo de coaching estruturado, certinho, como é que esse negócio funciona. Passo a passo, as 5 fases do processo de coaching. Tem 5 etapas um processo de coaching e começa com essa contratação que fatalmente levou essa mulher a um calote financeiro
enorme de uma pessoa, talvez... Bom. Tem coach que bota você mais pra baixo do que você chegou nele. O cara que é pra te levantar, pra te guiar, o cara, porra, transforma você. Aqui ele falou uma coisa muito importante que eu vou muito além, tá? Concordo absolutamente com o que ele tá falando e vou além. Não é simplesmente o coach que tem que ser um cara que te eleve aí a moral, te coloque pra cima e te faça ter motivação, inspiração e disciplina para cumprir aquilo que você quer cumprir para melhorar a sua vida. Qualquer profissional que tem um trabalho que envolva uma relação direta com alguém precisa ser desse jeito. Você que trabalha atendendo pessoas, você que trabalha desenvolvendo pessoas, você que é médico, é da área da saúde, trabalha no dia a dia em contato, advogados, contadores, arquitetos, pessoas que trabalham diretamente no relacionamento com outras pessoas, uma das coisas principais que vai ajudar muito a vender o seu trabalho é justamente a sua capacidade de fazer o teu cliente se sentir bem perto de você. E isso você consegue com bastante trabalho da sua capacidade, uma competência sua, né, de gerar empatia, de ter controle emocional, saber como lidar com as pessoas e fazer com que essas pessoas, trazer a pessoa de um eventual estado mais ou menos que ela esteja lá, trazer ela para perto de você, para ela ficar mais como você tá. Então você precisa estar sempre muito bem para atender os seus clientes. Essa dica aqui é bônus, tá? Fica de bônus aí, vamos lá. De uma maneira negativa, sei lá, é péssimo isso, né, no final das contas. Aí, por causa da maioria dos charlatões, a palavra coach foi, tipo, totalmente banalizada. Vou colocar um adendo aqui. Por causa desse monte de charlatões, a palavra coach ficou banalizada no Brasil, mas adiciono aqui que a falta de conhecimento e o descompasso do conhecimento, como está acontecendo nesse vídeo, que o Petr está dando um posicionamento super aprofundado num assunto, quase que confundindo, né, o que é coach e o que é mentor. Então, os charlatões, eles aproveitam, eles surfam a onda. Acontece em qualquer segmento, em qualquer lugar. Mas aqui a gente também tem um problema no Brasil que a busca pela informação não funcionou na questão do coach. Foi uma onda, muita gente acabou surfando nessa onda e ouvindo e aprendendo e modificando um monte de coisa. E aí agora, muitas pessoas não aproveitam a potência do processo de coaching na sua vida, porque estão cheio de, né? Tá todo mundo com os dois pés atrás em relação a isso, os dois pés atrás em relação a isso. Então tem uma questão da difusão do conhecimento. Por isso que quem é profissional sério, de verdade, numa área, precisa sempre falar do beabá. Explicar mesmo. Você que é da sua área aí, explica constantemente o que é a sua área, o que você faz, o que a sua área não faz, o que você entrega, o que você não entrega, para deixar claro o que é o seu tipo de trabalho e evitar esse tipo de coisa que acontece aí, que ficou terrível no coach, que prejudica um monte de gente. Prejudica o profissional capacitado, o expert, que quer estar à disposição com uma série de ferramentas para ajudar pessoas a se desenvolverem nos comportamentos, e um monte de gente que está travada na vida, que faz curso, um atrás do outro, tá obeso intelectualmente, de tanto curso, de tanto conhecimento, e não consegue avançar. Por quê? Porque competências comportamentais estão impedindo elas. E essas pessoas não estão se juntando por questões dessas maluquices aí, de como uma banalização de um termo e de um monte de charlatão surfando uma onda estão impedindo pessoas, grandes grupos de pessoas, de se desenvolverem, alçarem voos maiores por causa de uma banalização de uma palavra e de um comportamento de algumas pessoas, sei lá, talvez até de má fé. Marcel, posso falar bosta nesse vídeo? Pode. Então essa matéria foi uma bosta. Só parei para falar que é baseado nessa opinião do Petr sobre a matéria. Que mais que eu vou falar, né? Essa matéria foi isso mesmo. Pra ser honesto pra vocês. Por quê? Então, cara, eu tenho que ser muito honesto pra vocês. Ela foi totalmente voltada pra acabar, detonar os coaches. Bom, aí ele vai falar bastante sobre a matéria, como eu expliquei no começo, contextualizei. Foi super enviesada, foi pra detonar com o mercado. Volta lá no começo do vídeo, caso você tenha perdido aí, que eu falei um pouco lá, tá bom? Muita gente confunde isso, né? Que o coach é um tipo de psicólogo. E aí, cara, vou parar. Ó, ficou ótimo esse frame, hein? Vou parar nisso aqui, porque... Olha, eu nem sei o que dizer. Uma pessoa que ouve falar a respeito de coaching, de um coach,
E em algum momento essa conversa se transforma num pensamento de que um coach é um psicólogo. Tem duas coisas acontecendo. Ou esse povo está numa conversa absolutamente esquizofrênica, ou esse coach está se comportando de um jeito que as pessoas estão achando que ele é psicólogo. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas coaching ele não está fazendo. Coach mequetrefe, no final das contas, é quase a mesma pessoa que os chamados empreendedores de palco, né? Parei aqui por uma coisa assim. Bom, ele está falando aqui, claro, todo segmento vai ter gente, vai ter charlatão fazendo sacanagem. Mas eu parei nesse trecho aqui só para dar uma descontraída numa coisa e dar uma outra informação importante. É muito legal quando o Peter usa esse termo mequetrefe. Quem acompanha ele sabe. A hora que ele usa esse termo, nos lugares que ele usa esse termo, é porque realmente aquele contexto, aquele assunto que ele está qualificando como mequetrefe é um negócio que não merece assim, absolutamente... Mas não dá nem para falar de tão porcaria que é. Então eu parei aqui porque eu não podia fazer um react aqui de um vídeo do Peter e deixar passar isso, porque isso é uma assinatura dele, é muito legal. E a segunda coisa que ele deixa aqui nesse trecho é do empreendedorismo de palco, que é a pessoa que vende muito, fala muito, mas é só na teoria, no fim das contas ela não aplica nada disso na vida dela. Quem cravou esse termo foi o Ícaro de Carvalho. Se você tem algum interesse mínimo sobre negócios, sobre marketing, sobre família, eu recomendo bastante que você acompanhe o Ícaro, caso você não conheça. O cara é diferenciado, ele é um ponto muito fora da curva aí, em superação e em como fazer as coisas darem certo. É muito legal, vale a pena. Coaching verdadeiro é o cara que você vai se conectar com ele, ele realmente vai te motivar. É o cara que vai te treinar, coaching, treinamento. O cara vai te levar do ponto A realmente ao ponto B, vai fazer. Então olha só, ele fala aqui a respeito do coaching, que é o cara que vai te levar do ponto A ao ponto B, do treinamento, tudo, mas sempre você percebe que a ideia base da argumentação dele é a experiência de eu vou conseguir te ajudar a fazer o que você quer fazer porque eu já fiz. Lembra que quando a gente está falando de coach, nós estamos falando de um especialista no processo de mudança comportamental, na gestão do processo de mudança comportamental, na estratégia que tem que ser usada para fazer a gestão de um processo de mudança comportamental. Mudar comportamento não é simplesmente como você tem que fazer alguma coisa. Se você soubesse fazer isso, você já tinha chegado lá. Tem um outro como na sequência. É o que eu quero fazer, como eu faço para fazer isso aí, e como eu tenho que me mudar, melhorar, aprimorar, ajustar nos meus comportamentos para que eu possa ser a pessoa que consegue executar essa estratégia técnica necessária para me levar para o ponto B. É muito mais complexo, é muito mais profundo do que parece, tá? Às vezes você está achando que o coach é uma coisa superficial, vai fazer um monte de ferramenta e preenche documento e é roda da vida, que eu já nem gosto mais de usar, roda da vida, e aí ferramenta para lá, ferramenta para cá, e grita, e... Cara, né? Calma lá. O coach é um processo muito bem estruturado, inclusive no final desse mesmo vídeo, o próprio Peter cita uma série de teses de doutorado, um monte de trabalho científico falando sobre o coaching. O negócio é sério. Se você tem universidades como Harvard, né, falando sobre isso, formando gente, capacitando em processos, em estratégia, gestão de processos de mudança comportamental, tem alguma coisa aí, né? Digo, logicamente, né? Eu tô resumindo muito, porque o coach é muito mais do que o personal trainer. Então, aí, ó, essa questão do personal trainer, isso é uma analogia aí que ele usou, que é muito legal, mas ficou um pouco confuso. A analogia, ele começa falando que é o cara que vai te motivar, que vai te ajudar, que vai te incentivar, mas é o cara que sabe fazer e vai fazer. Quando você pega um personal trainer, ele tem muito mais relação com o coach, aquele lá da origem, do técnico, né, dos times de basquete, de futebol americano. Esse coach é o coach que é mais parecido com o personal trainer, porque é o cara técnico e que é capaz de dar uma motivada legal porque tem essa competência naturalmente lá. Agora, imagina o seguinte, o personal trainer está para o coach, assim como os músculos ali, né, do aluno do personal trainer, está para os seus comportamentos. O personal trainer, ele consegue olhar para você, a sua execução, a sua força, os seus objetivos e falar, você precisa desenvolver tais músculos, tais tipos de exercício para que você consiga essa meta do teu físico que você está buscando, seja para performance, seja para resistência, o cara conhece. Aí sim você faz um paralelo com o coach, esse do desenvolvimento comportamental. E o coach,
ele consegue olhar para você, aplicar uma série de ferramentas com você e falar, olha, este seu comportamento não está funcionando muito bem. Para esse objetivo que você tem, esse músculo comportamental teu, ele não está funcionando muito legal. A gente precisa fortalecer ele, porque senão você não vai aguentar carregar aquele peso, que é a capacitação técnica e a disciplina que você vai ter que ter para chegar no ponto B. Aí sim a gente tem uma analogia muito legal com a ideia do personal trainer aí que o Peter levantou. Bem bacana, bem bacana. O coach, ele mostra que ele conseguiu, ele mostra resultados, ele te motiva demais. Isso é um coach bacana, sabe? E assim, na matéria do Fantástico, eu estava cogitando sobre regulamentação da profissão ou não. Eu acho que não tem necessidade, na minha visão não tem necessidade, Eu também acho que não tem necessidade agora a regulamentação. Regulamentação, ela traz alguns benefícios do ponto de vista de dar uma cortada nessa questão do charlatanismo, mas não resolve, visto que tem um monte de profissões regulamentadas que tá cheio de charlatão por aí também. Então, deixa pra lá. Fechar as portas para muita gente, mas Peter, você não acha que a pessoa tem que se profissionalizar? Cara, o importante não é a pessoa ter diploma para mostrar, olha que eu sou coach mesmo. O importante é resultado. Pô, se a pessoa é um ninguém e tá dizendo que é coach, mas conseguiu um resultado, fez com que a outra pessoa chegasse ao ponto B saindo do ponto A, pô, esse cara é um coach. Olha só como é super razoável a argumentação dele. É claro que certificações e capacitação técnica em instituições de credibilidade, é lógico que isso aí faz muita diferença. Você também não vai aprender as coisas do nada, você precisa treinar tecnicamente para poder fazer o que você tem que fazer profissionalmente. É claro, o que ele está querendo dizer claramente aqui em relação à regulamentação e essa capacitação é que o fato de você esfregar na cara de alguém um diploma de uma instituição com credibilidade não garante, não dá uma certeza de que você é realmente um especialista naquele assunto, que você sabe o que você está fazendo. Todo mundo sabe que é bem possível se formar e, né, conseguir um diploma de algum lugar levando de um jeito meio mequetrefe, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Nessa hora, o resultado vai fazer muita diferença em relação a uma capacitação, no sentido de que, assim, se eu tenho como provar para você, através do resultado dos meus clientes hoje, tudo que já foi conquistado, por mais que você exija uma credencial, né, uma chancela de algum lugar, da onde que eu fui treinado e como que eu fiz para aprender o que eu aprendi, eu estou te mostrando com os resultados. E se eu sou um super autodidata que pega os principais livros em relação ao determinado assunto, no caso do coaching, processos de mudança comportamental, né, gestão de mudança, algumas questões, né, de comportamento, e eu estudo por livros e desenvolvo um método e consigo fazer isso com as pessoas. Eu não vou ter, a minha certificação vai ser um monte de livro que eu li. E aí, se eu estou dando um monte de resultado, não vai ter credibilidade só porque eu não tenho um diploma. Então, provavelmente, ele pensa dessa mesma forma e eu concordo com ele. Ele funcionou, ele deu resultado para uma pessoa. A real, galera, é que o coaching é extremamente procurado por diversas empresas. Por quê? Porque dão resultados. Né? Não fique só olhando, por exemplo, o caso daquela moça da matéria do Fantástico que investiu 35. Por que para as empresas funciona super bem o processo de coaching? Por que dá resultado? Por que tudo isso funciona? É muito simples. Lembra que eu falei que o processo de coaching tem 5 etapas e que depois você vai voltar lá no card e vai assistir o vídeo que fala o que é o coaching de verdade? A primeira fase do processo de coaching é a contratação, é onde a gente define os termos, como é que tudo vai funcionar. E uma coisa muito importante que acontece durante um processo, principalmente no coaching executivo dentro das empresas, é o acompanhamento, a mensuração dos resultados. A empresa, no geral, né, a empresa ela tem uma exigência muito grande sobre aquilo que ela quer colocar, o que ela não quer colocar, o que ela quer de resultado e como é que você apresenta o resultado. Para ela te pagar, para você poder emitir uma nota e receber um dinheiro dentro de uma empresa, você tem que entregar um resultado. Se todas as pessoas, né, a pessoa física, o indivíduo lá, normal, eu e você, quando fôssemos contratar um profissional, tivéssemos o mesmo cuidado que a empresa tem no processo de contratação e na forma de medir se aquele fornecedor, aquele prestador de serviço realmente entregou o que foi combinado, certamente a gente estaria muito mais blindado em relação a esses charlatões aí, e essa banalização muito provavelmente não aconteceria, porque o processo de contratação e de acompanhamento, de provas, de resultados, seria muito mais eficiente, né? Se você tá se guiando num coach, cuidado com as promessas milagrosas, sabe? Ó, isso vale para qualquer lugar, tá? Se você tá
procurando um profissional, um prestador de serviço, uma amizade, um relacionamento, e o que está carregando essa informação é uma promessa milagrosa, abre o olho. Promessa milagrosa tende a cheirar problema. Eu sei que você que está aí agora olhando com o pezinho atrás, você pode ser daquela opinião. Ah, isso não funciona. Não funciona. Então, você que está com o pé atrás, funciona mesmo. Ele estava falando um pouco antes aqui no vídeo a respeito do tamanho do mercado. Lá nos Estados Unidos, esse mercado é enorme, imenso, super robusto, sólido, estabelecido já, e ainda é um mercado que está em franca expansão. Aqui no Brasil, a gente está no comecinho do coaching. Então, eu como profissional, como coach, não me preocupo com essa primeira fase da banalização, porque o mercado ainda é tudo muito pequeno, a gente está começando mesmo. Com o tempo, e hoje, né, esse vídeo do Peter ele já não é de hoje, ele já tem um tempo. Desse vídeo para cá, o mercado já mudou um pouco. Aquele calor, né, do negócio do coaching já passou, e agora a gente está entrando numa fase um pouco mais estruturada, está começando a sair dessa questão da banalização e está começando a voltar a ser possível vender coaching de forma sem ter que ficar explicando tudo que não é. Mas não é verdade. Pode não funcionar para você, porque você não deixa funcionar. E aqui o cara, para mim, é onde ele fecha o vídeo assim com chave de ouro. Se o processo de coaching não está funcionando para você, é porque você não está funcionando no processo. Um processo bem estruturado, talvez a maior característica de um processo de coaching é a estruturação. É como você consegue passar algumas sessões de forma tão estruturada, caminhando em cima de decisões de planejamento, indicadores absolutamente bem planejados, estruturados, personalizados para você, para o objetivo que você tem. É muito difícil você pegar uma ciência, uma estrutura absolutamente bem planejada e falar que isso não está funcionando. Sabe competência comportamental? Precisa dar uma olhada aí. Ponto seguinte, vocês acham mesmo que essas pessoas ou essas instituições tão renomadas, elas iriam dar atenção para algo assim que se não fosse sério? Então ele termina, né, falando sobre a importância, onde ele fala de se tantas empresas renomadas, tantas universidades, tantos executivos não falassem sobre isso e não vivessem isso, né, é muito importante. O processo funciona, mas como tudo na vida, tem que ser aplicado por um profissional gabaritado, sério, que sabe os limites da profissão, e você que contrata tem que estar ciente do que é o processo de coaching de verdade, como que ele funciona e o que você deve exigir na hora da contratação, na primeira fase das 5, né? Exigir na hora da contratação como que vai funcionar, quais são as responsabilidades de cada um, como vai ser esse passo a passo e o que esperar do processo, qual que é a entrega, né? O entregável do processo de coaching, como é que funciona, como é que você mede, quais são os indicadores. Tudo isso aí tem que ser muito bem explicado para você e você pode ter certeza que se você sentar para conversar com um coach profissional que sabe o que está entregando e sabe o que o cliente precisa, você certamente vai ser absolutamente bem atendido e vai ter a sua vida transformada. E é assim que eu termino. Esse react foi muito legal fazer. Eu quero de novo agradecer e falar para vocês. O link do vídeo original está aqui na descrição. Vai no canal, segue o Peter. Eu sigo o Nerd de Negócio, que é onde teve esse vídeo. Sigo o Ei Nerd. Cara, eu gosto muito do conteúdo dele. Esse cara é fantástico. Para mim, é um dos poucos profissionais realmente gabaritados da internet que eu acompanho. O cara é muito fera. E realmente aqui, como ele gosta de trazer um conteúdo muito profundo para a audiência dele, e eu percebi que aqui eu poderia contribuir, agregar valor a esse conteúdo que ele trouxe, eu decidi fazer esse react. Talvez tenha ficado um pouco mais longo que o esperado, mas é porque realmente é um assunto que tem muita polêmica e nem deveria. A gente está falando de uma profissão que tem começo, meio e fim, tem os seus limites e entrega um resultado para todos aqueles que passam pelo processo. Se você realmente chegou até aqui, entendeu todo esse processo, acha que essa informação toda tem muito valor, pô, dá o like no vídeo aqui, se inscreve aqui no canal. O objetivo é trazer o conteúdo assim, para valer, profundo, falando na real o que é, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá. E deixa um comentário aí. Você pensa, o Peter colocou do jeito dele, eu trouxe aqui as minhas considerações como um coach profissional. O que você acha de tudo isso? Comenta aí, deixa uma opinião e com certeza, se você chegou até aqui, tem uma ideia, né? Você ficou com alguma coisa na cabeça, comenta aí, que eu vou lendo todos os comentários e a gente vai gravando os vídeos para continuar com essas conversas aí. Compartilha com o pessoal, porque esse assunto precisa ser esclarecido de uma vez por todas aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!